Olá, gente de Deus. Estamos iniciando mais um podcast, Pleia Cast. Hoje eu estou com o Osmar. Valeu, Osmar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Até que enfim. Falar de música. Bora. Falar Com de quem? adoração, de culto. Culto, adoração. Verdadeira, centralizada. Com letra de música maravilhosa. Amém. Fala se isso não é bom. Top de linha. Eu acho que você nasceu para isso. É. Eu também. Olha com quem nós estamos aqui, ó. Gente, eu achei você extraordinário. Conheci você. Stefano. Não é com PH. Por favor. Fala um arroba já aí, ó. Não tem PH e não é rico. Não, primeiro é rico. Muito pelo contrário. O PH que é outro nível. É um luxo, A né? pessoa me manda mensagem assim, Pastor Stefano com PH. Meu coração já deu aquela doída. Não faz isso. Mas eu falei bem assim, eu vou dar uma segunda chance. Mas é um prazer, meu amigo. Você que é um príncipe. Tô apaixonado por quem você é. Você é um servo de Deus especial. E é realmente uma alegria estar aqui com esse príncipe também. E nós estamos bonitos, né? Olha aqui, Nós ó. estamos bonitos. Olha só Eu pra achei você que- ver. Nós estamos bonitos. Achei que a gente tá assim, tipo uniformizado. Sabe aqueles caras quando vão fazer os comentários do futebol lá? Eu não vou falar o nome da É. pessoa, né? Mas eles Desnecessário. Ai, ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu falei pra ele que ele nasceu pra isso. O que você acha assim? Pastor, uma coisa que eu tenho prazer de fazer hoje é isso aqui. O que você... Como é que você define assim? Uma coisa fantástica, me dá deleite de fazer. Eu tenho uma vontade tão grande de fazer. Eu faria isso todos os dias. O que eu faria todos os dias? Todos os dias. Eu amo discipular, eu amo cuidar de gente. Legal. Eu gosto de sentar, ouvir e tentar facilitar um caminho, sabe? Às vezes a gente passa por algumas situações tão complicadas e muito bom a gente ter a opção de ajudar as pessoas. Acho importante. Sim, sim. Mas eu sei que você inicialmente foi assim, discipulando, ou você começou assim? Ah, não, foi não, né? Eu comecei a estudar música muito pequenininho, né? Aham. Eu com 4 anos de idade, meu pai me ensinou uma música no contrabaixo. Então o primeiro instrumento seu foi contrabaixo. Foi contrabaixo. E eu tinha 4 anos, minha perna ficava pendurada na cadeira. Era muito engraçado. E eu lembro disso. E só que meus pais, né, a gente não servia a Deus ainda, então meu pai me ensinou uma música secular e ele fazia parte de uma banda que tocava na noite e tal. E aí com 5 anos de idade, eu... Não era do Luiz Gonzaga, não, né? Não, era um outro ministério, um barbudo, um outro aí das antigas aí. E aí esse cantor, meu pai cantava igualzinho a ele, sabe? E ele tocava baixo nessa banda, e aí com 5 anos eu tomei o lugar dele no baixo. E a minha mãe entendeu que a gente precisava procurar um lugar, uma igreja, que a criança não podia ficar tocando na noite, aquela coisa toda. E ela caçou a igreja até que a gente achou. Pra glória de Deus. Glória a Deus. Todo mundo se converteu e largamos aquela vida lá. Qual que era a igreja? Fala aí. Igreja Batista em Novo México, Vila Velha, Espírito Santo. Que top, hein? Muito legal. Aí você chegou lá com que idade? 7 anos. Você já tocava. Isso, aí com 7 eu comecei a estudar o instrumento que eu mais toco hoje, que é teclado. 7 anos eu entrei numa escola de música conhecida lá no Espírito Santo. Sim. E estudo até hoje. Parei de estudar não. Para ver se eu aprendo. Estou estudando para ver se eu consigo aprender. Pra quem que você já tocou? Já toquei com Carlinhos Félix. Só quem tem um pouco mais de 30 de crente. Vai saber quem é. Eu já. Vai né? saber quem é. Carlinhos Félix, Eu inclusive. ouvi ele na época do Rebanhão. É aquele, não, Do Paletó Listrado, que era uma listra. Baião. Minha vida aqui era muito louca. Muito bom, muito bom. Então, assim, eu comecei essa vida de freelance, né? Acompanhando sideman, que a gente fala, né? Músico da estrada. Foi com o Carlinhos Félix com 18 anos. E eu me lembro que eu estudava piano clássico e estudava piano popular, né? Jazz, essas coisas e tal. Aí eu comecei a tocar na banda, e essa história é muito legal, inclusive para instrumentistas da igreja aí que tem o sonho de tocar para alguém, escuta essa. Eita. Essa aí já vai um recadinho para você aí, que eu passei. Aí fui fazer um evento com ele, emocionado, porque quando meu pai se converteu, a música do apelo era Primeiro Amor.
Que era exatamente a música que ele cantava e tal. Então Deus me deu esse presente de acompanhar anos depois. Acabou o evento, aí o Carlinhos veio falar comigo: rapaz, você toca bem, né? Aí o menino novo, 18 anos, achei que era um elogio. Falou: obrigado, a pena que o que você vai receber não paga esse tanto de nota à toa que você tocou. Por quê? Eu tinha muita informação nos dedos, mas não respeitava a linguagem. Legal. É igual aquele músico que quer tocar alto, mesmo num ambiente onde tem poucas pessoas. E o volume do seu instrumento não define a qualidade do que você toca. Verdade. Então, quando você entende o ambiente, você entende a linguagem, você entende o estilo, você entende o público, o tipo de pessoa que vai te ouvir, você consegue escolher melhor o seu repertório, o volume, a dinâmica, e tudo fica mais, vamos dizer assim, mais equilibrado, né? Legal, legal. Além dele. Eu toquei com a Aline Barros, toquei com a Bruna Carla, toquei com o Marcos Salles, toquei com... Você é um espelho. Ah, esse aí, eu conheci um pouquinho desse aí. Esse aí tem 10 anos já. Faz 10 anos que eu tô com ele, o menino do espelho, né? Só o menino do espelho. E acompanha o Anderson Freire. É realmente um presente, porque quando a gente começa a andar na estrada, a gente vê, enfim, os bastidores, né? E o Anderson é alguém especial. Falei com o senhor hoje, né? A gente bateu esse papo. O Anderson é fenomenal, é um discipulado contínuo, é uma experiência de vida na estrada. A gente aprende demais e tem sido maravilhoso produzir alguns trabalhos dele. Deus me deu uma alegria de ter até um Grammy Latino produzindo um trabalho dele. Legal. Então é maravilhoso, é um presente de Deus acompanhá-lo. Legal, legal. Mas você nunca cantou? Aí você mexeu com o negócio. O que acontece? Eu sempre fui ministro de louvor. E eu sempre fugi do cantar, porque eu tenho um irmão que canta demais. Meu irmão canta demais. E por ser produtor musical, meu crivo é muito alto. Eu sou enjoado, né? Assim, em relação à gravação e tal. Então a minha voz cantada, eu não gosto. Só que eu venho sentindo de Deus a necessidade de cantar mais, exatamente para mostrar os acessos. Que a adoração não é só para os melhores. Sim, A gente conversou sobre isso no carro, lembra? Sim. Porque a distribuição dos dons mostra isso. Um tem 5, outro tem 2, outro tem 1. E é o mesmo Senhor que definiu a quantidade. E é dos 3 que ele vai receber na sua proporção. Então hoje eu tenho ministrado louvor, tenho cantado na minha condição. E Deus tem, para a glória dele somente, feito maravilhas. Legal. Você ministrou louvor na Casa do Oleiro? Eu acho que Foi. 1 ou 2 anos atrás, se eu não me engano. Acho que foi exatamente Foi 1 ano e meio mais ou menos atrás. Isso, eu me lembro. Você estava no teclado e tal. Isso, quem pregou no dia foi a Michel, eu não lembro. Foi a Karen Cardi. Karen. Que pregou. Eu lembro desse dia. Ela esteve aqui, ué. Legal. Que menino especial demais. Menino especial. Mas assim, Stefano, a gente tem enfrentado um problema hoje, sabe? Sério. E você disse que você tem uma referência, né? Que é diferente de tudo que se vê por aí. Mas assim, como que você encara isso que a gente tem enfrentado hoje? Que, sabe aquela essência mesmo, a adoração genuína, verdadeira? Você percebe que a gente tem perdido um pouco disso, que a galera tem distorcido o mercado, dinheiro, gravações, palco, luzes. O que você me diz sobre isso? Esse podcast pode durar 5 dias seguidos para responder essa. O seminário. Pode abrir um seminário a partir de agora. Meu amigo, você foi na cerne do que Deus tem literalmente mexido comigo nos últimos anos para cá. O que tem me feito, inclusive, em determinados ambientes, não querer tocar. Porque Deus realmente tem mexido no meu coração e tem colocado um holofote nesse assunto. Sobre o que Deus realmente espera da música na igreja, o que é de fato um louvor, o que de fato é uma adoração. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ministério de louvor não tem na Bíblia. Sim. O que tem na Bíblia fato. são servos Servos que tocam.
Então, o problema já está aí. Quando o músico não entende a importância do serviço, ele não exerce ministério, porque a palavra ministério literalmente significa mordomia. Sim. Ser um servo. Ser um servo, mordomo. Então, esse crescimento da amplitude, aí, por exemplo, o cara no começo, ele vai em todo lugar. Vai ou não vai? Vai pelo lanche. Claro. Tá? Vai lá na bimboca, lá no... Vai. À medida que vai aumentando o alcance, Seleção. vai ganhando seguidores, e aí a coisa começa... Eu vou se tiver uma gasolina, eu vou se tiver um valor X, e a coisa, às vezes, toma uma proporção, às vezes, surreal. Surreal. E uma vez eu vi um certo pregador dizer uma coisa interessante, que há quem cobre porque há quem pague. Isso é um detalhe importante. E também há quem cobre porque há quem não honre. São dois pontos de vista. Se tivesse o princípio de honra sempre bem estabelecido, talvez a coisa diminuiria. Mas voltando a falar da essência da adoração, quando o músico entende que o fato dele tocar um teclado, hoje é minha escala na bateria, hoje eu vou tocar lá no domingo à noite, domingo à noite vai ter mais pessoas assistindo. Para aquele músico precisa ser um dia como qualquer outro. Porque Deus não encara aquele momento como um momento espetacular. Porque Deus não olha a gente por um momento, Ele olha para a gente por uma vida. Tem gente, por exemplo, que ela jejua para ministrar no domingo. Falou, mas e fora do altar? Como é que é esse negócio? Né? Então as pessoas se preparam para performances. E às vezes a gente aprende, sabe como levantar a mão, a gente vê uma forma que um ministro fez e deu certo, a gente vai lá e copia. Por quê? Porque não tem relacionamento. Então, como eu te falei, o assunto é muito longo, mas tentando resumir, eu vejo uma necessidade do músico atual voltar, dar uns passos para trás e voltar a pensar como um servo. Um servo que vai falar o seguinte: hoje eu não estou na escala, eu vou lá para o Kids. Ele vai se voluntariar para ir lá para as crianças. Hoje eu não estou na escala, eu vou cuidar dos carros lá fora. Para que ele entenda que a música é apenas uma ferramenta, não é o objeto da adoração em si. Porque as pessoas têm criado uma conexão. Vamos agora ao momento de adoração. Então o pastor não pode adorar? O zelador da igreja não é um adorador? Então a música ela é uma ferramenta, mas não é o fim em si mesmo. Porque Deus não procura uma adoração, Ele procura gente. Gente que adora, né? Gente que Agora, essa mentalidade que você está tentando colocar aí, você está pregando que o cara, muitas vezes, que toca muito bem, ele pode cuidar do meu estacionamento lá. Ele pode deixar, vamos dizer, de tocar o teclado e ir lá cuidar do meu estacionamento. Isso é só pelo Espírito Santo, é muito difícil. É muito difícil. Porque assim, porque se não tá na escala, não vai nem no culto. Não, eu achei que só acontecia isso lá em Vila Velha. Se não tá na escala, não vai nem no culto. O cara, ele de fato, ele tem aquela posição lá como uma posição de destaque mesmo. E outras posições, ele olha assim como ele não vê como algo assim, eu estou servindo mesmo. Esse meu serviço honra a Deus aqui tocando, mas o irmão que está cuidando dos carros também honra muito a Deus, está edificando a igreja. Isso é muito difícil quando você começa a ganhar, vamos dizer, um bom nome, uma boa imagem. É muito difícil. Pastor, se eu me permitir, eu vou tirar um pouquinho o foco do músico e vou falar que existe isso, de fato, em alguns outros ministérios. Por exemplo, quando alguém entra na igreja, aceita Jesus, se converte, e é apresentado para ela um plano de carreira, hoje você é um obreiro. Aí daqui a pouquinho você é um diácono, daqui a pouquinho você é um presbítero. Ele tem a sensação que ele está subindo. E à medida que ele está subindo, ele perde a referência do servo. Sim. Porque a Bíblia diz o contrário, né? Quanto maior, você tem que servir. Sim. Então, eu tenho percebido que essa subida está afastando as pessoas desse lugar. Então, o músico, agora voltando a falar do músico. Hoje o músico está começando a estudar agora. Aí ele começa a ser bom. Sim. Aí eu mesmo eu acabo alimentando um monstro. Falou, não, cara, você é muito importante. Você tem que tocar no domingo. Isso é perigoso. Sim. Porque se eu não
gerar no coração desse músico que ele precisa entender que ele precisa tocar muito bem, as pessoas vão ouvir, vai ser uma bênção, mas é um serviço a Deus como qualquer outro, a gente acaba perdendo aquela pessoa. A gente consegue lidar com o talento dela, mas a gente perde ela. Porque o talento alcança as vidas, mas não significa aprovação, né? A gente pode estar mudando a vida das pessoas com o nosso talento, mas a nossa Jesus mesmo falou, naquele dia muitos vão dizer, eu toquei, cantei. Então, talento não é aprovação, talento alcança vidas, talento é para mudar alguém. Só que quando o talento ele vem acompanhado de servidão, aí Deus olha diferente. Deus olha diferente. Eu estava numa igreja pastoreando no Alphaville e quando nós fomos fazer os ministérios, eu primeiro utilizei o critério do talento, que é esse aí. Vamos ver, o Osmar, muito bom no louvor. Stefano, muito bom tocando. Gabriel, tal. Fui colocando no talento. Deu errado. Porque depois que eu fiz isso tudo, eu percebi que o primeiro critério deveria ser convertido. Porque tinha muita gente que estava lá, que era talentosa, mas não era convertido. Aí eu pensei, nossa, verdade, eu vou ter que mudar, porque talento... Aí eu refiz os ministérios, colocando primeiro os convertidos, convertido e talentoso. Se não passasse pelo primeiro critério de convertido, não colocaria. Porque tinha cara que estava tocando bateria, ele era viciado em droga. Mas tocava demais. Estou falando para você, o cara tocava absurdo, mas ele fumava maconha. Entendeu? Aí o que nós fizemos esse critério? Não, vamos colocar primeiro convertido e depois do convertido, talentoso. Aí eu descobri que faltava um outro critério, que hoje eu utilizo os 3, que é comprometido. Porque o cara muitas vezes é convertido, é crente, ele é talentoso, mas não tem compromisso nenhum. O que não vê o ministério como prioridade, né? E aí eu tenho uma frase que eu gosto de dizer muito, é o seguinte, que quem não tem tempo para exercer um ministério, ele está no ministério errado. É simples assim. Eu chego no Ministério de Louvor. Eu não tive tempo para ouvir a música. Aí eu falo o seguinte, faz o seguinte, abre seu telefone aí, vai lá no geral e vê quanto tempo você está passando no WhatsApp. Infeliz. Pra ter tirado 3 músicas, 5. É porque é o seguinte, a gente dá valor para aquilo que a gente considera. Sim. A gente dá valor para aquilo que a gente respeita. Então, se a pessoa não tem respeito pelo ministério, eu sou assim, bem franco, falo, querido, faz esse favor para mim e para Deus, vaza. Minha esposa é psicóloga e ela fala para mim, aquilo que você não dá importância, aquilo que você não foca, não é importante para você. Perfeito. Não é prioridade para você. E assim, eu também, né, tenho essa incumbência aí que o Senhor, né, deu para nós também de liderar Ministério de Música, você sabe, de louvor. E nossa, tem gente que te enche o saco para entrar, me coloca. Aí você, sabe, bate o beabá, é assim que funciona, os horários são esses, os dias são esses. Você vai fazer? Você consegue? Consigo. Aí você coloca. Para acessar, todo mundo conta. Aí quando você coloca a história que quer, né? Aí quando você coloca no grupo do WhatsApp, irmão, vira o jogo, vira. Então agora, assim, eu adotei uma estratégia diferente, pastor. Tem gente querendo entrar. Não, então você vai ficar aqui 1-2 meses aqui ensaiando. E o grupo do WhatsApp? Não, depois desse 1-2 meses, eu vou ver. Né? A gente vai sentir primeiro, a gente vai se conhecendo e depois eu te ensino nesse grupo aqui. Me lembrou de alguém isso aí, sabe? Teve uma pessoa, ela é um pouco conhecida, chamada Jesus. Conhece? Conheço. Tem? Jesus, sendo filho de Deus, se preparou quanto tempo? 30 anos para exercer 3 anos e meio de ministério. Sim. Nós estamos falando do Filho de Deus. Do Filho de Deus. E a pessoa não quer esperar 3 meses. Então, quando você faz um balanço desse, Osmar, é sensacional. Você já passa uma peneira incrível. Primeiro, você tira já os insubmissos. Você tira os arrogantes, os sem paciência.
Você já faz igual o Gideão, né? Faz aquela provinha, esses 3 meses, você vai tirando, limpando. E quem sobrar, É aquilo mesmo. em nome de Jesus, vai estar já bem mais fácil para você trabalhar. Não é? Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Ai, ai. É isso aí. Letra de música. Eu vi durante o dia hoje que você falava sempre isso. Nossa, essa letra aqui, você falava a letra. Você, pelo jeito, você é muito focado na letra mesmo. Eu amo fazer arranjo. Amo produzir e fazer arranjo. E quando eu vou ensinar sobre arranjo, eu sempre falo que um arranjo dentro da igreja, ele precisa convergir para a letra. Ele precisa facilitar o entendimento da letra. Tem muito músico que quer mostrar o que sabe, porque está estudando e tal, e enche de arranjo, e às vezes você vai engolir a letra, você vai chamar a atenção para o instrumento e perde a essência. Porque para mim, Stefano, a coisa mais importante de uma música cristã é a letra, é a mensagem Sim. que a pessoa vai ouvir. Sim. Então, primeiro minha palavra é para o músico, arranjador, calma. Calma. Ó, um parênteses. Lucas Silva, calma. Calma, Lucas. Calma. Peraí, você fala com o Lucas aqui? Aqui. Eu falo com o Lucas ali também. Lucas, calma. Mas eu ia falar... Lucas Silva. Inclusive, eu tenho um monte de gente aqui, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Eu não quero já gerar, né, confusão. Mas é sério, arranjar é maravilhoso. E eu não estou falando que Deus só está na coisa boba, na coisa simples. Não é isso, não. Até porque tem linguagens, tem estilos, como já foi falado. Sim. Mas tudo isso precisa colaborar para o entendimento da letra. Ponto. Legal. Isso é um assunto. Agora, qualidade de letra. Eu sou muito atento à letra, mas eu não tenho um crivo tão assim, tão pesado. Por quê? Algumas coisas que a gente pode ler de forma fria, peguei uma letra para ler. A gente pode interpretar algo que a pessoa não recebeu quando estava ali no secreto dela com Deus. Eu vou dar um exemplo antigo. Sim. A Único. Sei. A Único que é digno de receber. Muito bonito. Lá atrás, levantou-se gente que gosta, né? Tem gente que gosta de confusão. Coroamos está errado. Porque ele é o rei. Como é que eu vou coroar quem já é rei? Eu falei, peraí, gente, deixa eu ler isso aqui. Coroamos. Eu falei, gente, ele pode ser o rei dele. Mas quando eu digo coroamos, eu estou coroando ele como rei da minha vida. Sim. Então tem certas coisas que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para ler. Sabe? Tentar realmente buscar um pouco a experiência que aconteceu ali e entender que, de fato, aquilo pode estar abençoando alguém, mesmo que para mim, para minha realidade, possa chocar. Obviamente, tem coisas que fogem completamente e eu não canto de jeito nenhum. Não me pergunte uma música. Rapaz. Não me pergunte uma música. Mas... Quem me viu Eu sei passar que na prova e não te ajudou. Quando vê você na missão vai se arrepender. Esse é o problema. É a próxima frase. A frase não é essa que você acabou de falar. Porque todo mundo que não te apoia se arrepende? Claro. Sim. Quem jogou Daniel na cova ficou feliz quando saiu inteiro de lá? Não. Quem jogou os 3 na fornalha? O problema é o sentimento da próxima frase. Eles vão estar na plateia e você no palco. Ou seja, existe um princípio de grandeza que quando der certo para mim, eu quero te ver lá embaixo. Só que a Bíblia diz o seguinte, Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, quando a comida chegar, vem sentar comigo. José, tem uma música do Anderson Freire que para mim é uma sumidade. Tudo é vaidade. Essa é linda, né? Não é essa, não. Chamada Sonhador. E ele faz uma interpretação de José absurda. E o final do refrão fala bem assim: a bênção de receber, José cantando, a bênção de receber sonhos que eu nunca mereci é: quando tudo for real, eu vou fazer o bem até a quem me fez mal. Então, para mim, esse trecho não funciona.
pode ser ainda que acesse alguém. Eu tenho um crivo muito leve quanto a isso, sabe? Porque, por exemplo, tem estilo de música que eu não gosto, mas alguém pode ser acessado por ele. E nem sempre aquilo que eu não gosto, Deus não está ali. Então, eu tenho critérios para mim, mas eu dificilmente julgo. Eu penso assim que o estilo musical, né? Eu acho que o estilo musical vai de cada um, da personalidade de cada um, né? Daquilo que ela já vem escutando desde criança, que também influencia, né? Que nem, tipo assim, antes de eu conhecer Jesus, eu escutava muito meu irmão escutando muito rock and roll, né? Música secular de rock, muito Led Zeppelin, essas coisas. Então, tipo assim, eu não gosto muito assim desses louvor com estilo de forró, de sertanejo, já não me agrada. Agora, com a pegada mais pop, com mais guitarra, aí já me agrada, eu já gosto mais. Eu acho que estilo é pessoal de cada um, mas é igual o senhor falou. O erro de hoje é sentir a igreja. Eu demorei a perceber isso quando você está ministrando louvor na igreja, ou que você vai num lugar. Sabe quando você fala assim, poxa, eu tava tocando, mas a igreja ficou lá assim pra mim, ó. Aí você tá lá tocando, música mais jovial, tipo um worship, aí você olha pra igreja, só senhorzinho, vai ficar olhando mesmo. Vai ficar te olhando. E aí, eu penso que a música ela precisa comunicar. Ela é um instrumento poderosíssimo de evangelismo. Então, se você entende as pessoas que estão te assistindo ali na administração do louvor e consegue trazer uma linguagem que ela vai abraçar, acabou. O coração abre, o louvor liberta, a palavra entra, o Espírito Santo faz o resto. É isso que acontece. Estilo, você tem algum estilo que não gosta, Stefano? Fala pra mim aqui, um estilo que não combina com a igreja. Você fala, pastor, isso aqui não combina, cara. Eu acho que ele não gosta de pagode. Ele tem cara de que não gosta de pagode. No culto, assim, ó. No culto, você fala, pastor, num culto, assim, se eu fosse um pastor, esse estilo... Mandava desligar o microfone, abaixar, desligar o som. Eu não gostaria de pôr esse estilo aqui, ó. Pastor, eu ando muito, né? Eu vou em muitas igrejas realmente de várias vertentes diferentes. Então, por exemplo, existem lugares que um hino da harpa será agressivo, porque não tem nada a ver com aquele ambiente. Sim. Então, eu vou além. Vai depender da igreja que eu estiver pastoreando. Então, local que eu estou, qual é o público? É um público mais simples? É um público que ouve o quê? O que ele está ouvindo? Eu estou dentro de uma comunidade, eu estou na região mais nobre. Eu preciso fazer essa leitura. Quando Paulo diz assim, eu preciso me fazer de louco, sabe? Eu preciso entender o ambiente, eu não preciso ser profano. Mas um estilo para mim, tá? Vou escolher um, que esse não tem jeito para mim. É esse funk brasileiro. Sim. Por quê? É um ritmo que ele conduz sensualidade. As levadas rítmicas, eles já sugerem que o seu corpo faça movimentos sensuais e até sexuais. Boa. Não combina de jeito nenhum na minha ótica. Sim. E eu estou colocando muito assim, meu pensamento. Mas, por exemplo, eu já vi lugares espetaculares que cabia um excelente pagode e pessoas foram acessadas. Já vi ambiente com samba. Já vi ambiente com MPB. Frevo, MPB. Cara, MPB dentro de um teatro. Sim. Para pessoas com uma certa inteligência, um povo mais culto. Você precisa de acessar aquilo que eles podem absorver. E a gente é muito criticado na gringa por conta disso. Porque o Brasil tem ritmos riquíssimos que a gente poderia usar. A brasilidade, né? E a gente não usa. Vamos fazer um louvor MPB. Eles, quando a gente vai lá, fala assim, você pode tocar um samba? Eles pedem, né? E a gente querendo tocar só o que eles fazem. E eu também não sou... vou parar de tocar o que eles fazem. Não, tem muita coisa que deu certo lá. Sim. Mas o que a gente pode fazer, às vezes a gente deixa de lado, né? Cara, eu acho uma pena quando eu vou fazer uma entrevista boa igual a sua e eu tenho que terminar porque eu sei que você tem compromisso. Não sei se você sabe,
Pastor Stefano. É porque o pastor Stefano, o Gabriel tá falando aqui, porque tá gostando também, mas o Stefano, eu prometi que ele chegasse na sede agora, né? Agora é 19h24, ele chegaria às 19h45, que ele vai começar a palestrar às 20 horas. Então eu jamais seria irresponsável em demorar com você aqui. Mas vamos fazer um bate-bola aqui, umas coisinhas assim pra, né? Geralmente esse momento que é o momento perigoso, né? Eu tô sentindo isso aqui. Vamos fazer um bate-bola, que a galera aí responde assim, um bate-bola assim. O cara, o que você acha do cara que canta na igreja, mas também ele faz fora, ele canta assim, música gospel, mas ele namora um pouco uma música secular, uma música... Que pergunta. Que pergunta. A gente pode adiar a palestra para amanhã e eu vou... Vamos lá. É muito complexo. Não é tão simples como parece. Envolve muitas coisas. Vamos lá. A música é uma profissão. E a música também é um ministério. Há pessoas que têm medicina como ministério, vão fazer missões e vão para ONGs e fazem da medicina também um ministério. Assim como outras áreas têm seus trabalhos e seus ministérios. Então, trocar uma lâmpada não me torna um eletricista. Assim como tocar um violão não me torna um músico. Tem gente que toca 4 notas e fala assim, pastor, eu tenho que trabalhar com música porque é meu trabalho. Não é nada. Se for para lá, vai passar vergonha porque não sabe fazer. Sim, legal. Então, a primeira coisa a gente observar, você é profissional? Bem, você sabe fazer outra coisa? Se você souber, eu vou te ajudar. Porque é muito fácil também a gente falar bem assim, ó, sai de lá, o cara só tem aquela fonte e eu não sustento o cara. Isso mesmo. É muito complicado. Você não quer pôr a Bíblia, pega os levitas e fala assim, ó, vocês não vão ter terra não, mas o dízimo das tribos... Vai sustentar vocês. É de vocês. Ou seja, vocês vão fazer nada. Fica aqui. Só que aí tem um outro pensamento. É muito coisa solta aqui, mas... Aí todo mundo da igreja tem que receber? De forma alguma. Porque se não passar por aqueles crivos, se não for responsável, se não for temente a Deus, se não for marido de uma mulher só, que são problemas típicos de músico lá de Vila Velha. Né? Aqui no Goiás tem essas coisas não. Não tem não. Não, tem não, gente. Não, tem não. Então assim, vamos lá, o cara é profissional? Ah, não é. Então toma vergonha e para de ficar coxando sobre 2 pensamentos. Vai ficar crente. Você quer ficar famosinho? Você quer badernar? Não. Pastor, eu não tenho o que fazer. Eu vou lá tocar, faço o meu trabalho, volto para minha casa. Eu vou lá te assistir, eu vou lá ver o que tem. Assisti, fui para casa. E aí eu, como pastor dele, sabe o que eu faria? Eu começaria um trabalho violento para tirar ele de lá. Porque ele é uma vida que precisa de sustento na casa. Então, vamos abrir uma escola de música na igreja? A gente precisa dar meios para tirar, porque é fácil condenar. É mole. Então, esse é um primeiro lado. Outro, Samuel nasce. Ana fala bem assim... Ó, me dá um filho que eu te dou. Aí Deus atende. Então ele é meu. Ele não vai tomar vinho, não vai cortar o cabelo. Aí eu te pergunto, beber vinho, cortar cabelo é pecado? Todo mundo podia fazer. Samuel não. Menos ele. Ou seja, existem pessoas que Deus não abre mão. E aí eu posso falar por mim. Recebi propostas que se eu falar aqui para vocês vão ficar malucos. Só que para mim... O que Deus me deu é muito precioso para eu perder tempo entregando isso para outro lugar. E o último ponto nesse aspecto. A música é um veículo. A música, enquanto ciência, ela leva alguém até algum lugar. Sim. A música pode deixar alguém depressivo, pode deixar alguém feliz. A música, enquanto melodia, harmonia, todo dia a gente fala sobre isso. Você consegue mexer mesmo. Então, quando eu estou na igreja tocando o teclado, aquele meu som está levando pessoas a adorar a Deus. O meu som lá fora também é um veículo. Enquanto eu toco, pessoas estão se prostituindo. Enquanto eu toco, pessoas estão fumando. Então eu preciso, como pastor,
explicar tudo isso para o músico e falar assim, ó, você está vendo que esse não é um bom lugar para você? Eu estive numa igreja no final de semana que um tecladista muito bom me pediu ajuda. Na hora que eu fiz o apelo, no domingo à noite, 12 almas se converteram. Amém. Quando as almas estavam chegando assim, eu cheguei para ele, tirei o microfone e falei assim, você está vendo essas almas aí? Tem dedo seu nisso aí. Teve som do seu instrumento nessas vidas que estão se rendendo ao Senhor. Então, em vez da gente trabalhar com condenação, a gente trabalha com instrução. Quando a gente instrui, por isso que eu não condeno e não incentivo. Eu conto a minha história, que eu não me envolvo. E ao mesmo tempo instrui. E instruo. E é possível sair, que eu conheço gente que saiu. E por fim eu falo o seguinte, ó meu amigo, eu tô com você aqui e vamos trabalhar a fé. Ah, mas eu não posso largar. Mas a fé é a certeza do que você não vê. Talvez Deus está esperando você largar para abrir a porta para você. Então, resumir um assunto meio longo. Não sei se eu ajudei muito não, se eu piorei a cabeça dos outros. Valeu. Me chama de novo. Não, vai ter... Sério mesmo, chama de novo. Vamos fazer assim? Vamos combinar assim? Toda vez que você vir em Goiânia... Pera aí, vou gravar isso aqui, pera aí. Oh, pera aí. Eu vou gravar isso aqui de novo, pera aí. Osmar, vamos fazer assim, ó. Toda vez que o Stefano vir em Goiânia, é nós três na bancada. Fechou. Ih, vai ser bom, hein? Glória a Deus. Só tomar um pouquinho dessa água aqui, ó. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi incrível. Você é uma bênção. Deus vai te usar muito, Deus vai te usar muito. Muito importante ouvir tudo que você tem. Eu tenho sido edificado. Estou aprendendo muito com você. Gente, você que está aqui acompanhando, acompanhe o Stefano também pelas redes sociais. Vai estar aqui. Gabriel, coloca aqui agora, tá bom? Tá aqui embaixo as redes sociais dele, acompanhe. Ó, ele falou sobre música aqui. Um destaque que eu quero dar para você aqui. Deus está usando ele para dar palestras e é muito diferente. Eu tenho amigos aí que os ouvidos assim é selecionado, gosta de ouvir coisa boa. E foi lá ouvir ele, eu não ouvi ele ontem, mas me disseram que foi um negócio assim fantástico. Os caras estão uma tocha e eu quero louvar a Deus porque Deus já usa ele tocando, ministrando, mas palestrando agora. Isso é muito importante para a igreja, essa vivência. E você ter alguém que é um pastor que está ensinando os seus músicos e gerando uma consciência diferente para o reino de Deus, como servo que ele está fazendo. Isso é muito bom. Então, aqui é o episódio, hoje é um episódio de educação cristã, que chega na sua casa de forma criativa e contemporânea para transformar a sua vida e a sua igreja. Que Deus te abençoe. Agradeço, Osmar. Você aqui também. Valeu, Osmar. Obrigado, pastor. Osmar, você é um adorador. Eu gosto muito de você. Amém. Você é... Obrigado, de coração. Eu agradeço. Enquanto o senhor despedir aqui, o senhor falou um negócio que me veio uma perguntaça na cabeça, mas fica para a próxima. Essa pergunta... Essa Osmar, sabe o que acontece? Você pode fazer a pergunta e eu responder só depois também. Essa pergunta é forte. Essa pergunta é forte. Osmar, segura ela, porque ele vai vir aqui pelo menos uma vez por mês. Tá. Aí os episódios, entendeu? Essa eu vou segurar. Você anotou isso aí? Tá gravado aqui. Tá gravado isso aí? Uma vez por mês. Tá gravado isso aí, tudo bem. Valeu, gente. Grande abraço. Fique com Deus.